Oi, gente querida, sou Davi Silva, liderança do Polis Desperta, um instituto que tem a finalidade de levar informação, mobilização e política à sociedade. Hoje nós vamos iniciar mais um Gente Desperta, com entrevistas com os candidatos aos parlamentos. Ao meu lado está Oriovisto Guimarães, ex-reitor da Universidade Positivo, empresário, nascido na cidade de Batatais e candidato a Senado pelo partido Podemos. Professor Oriovisto, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos conversar sobre as suas motivações, também um pouco sobre as suas propostas e, ao final, as suas considerações finais. Professor, nós gostaríamos de saber a respeito das suas motivações para ingressar na política. Hoje nós sabemos o quanto é árido, difícil esse ambiente político, pelo que os noticiários nos mostram. E qual é a sua motivação? O que leva a se envolver na política? Então, Davi, é um prazer muito grande falar com pessoas que pertencem a esse movimento do Polis Desperta, porque de início eu quero cumprimentá-los por essa atitude, uma vez que fazer política não é apenas ser candidato a algum cargo. Eu nunca fui candidato a cargo algum, é a primeira vez que eu me candidato, mas eu acho que a verdadeira política é quando você mobiliza consciências, faz com que as pessoas reflitam, faz com que as pessoas realmente exercitem a sua responsabilidade de cidadão e transforme o país pelo seu voto consciente. Você me pergunta da minha motivação de por que, nessas alturas da minha vida, eu decidi entrar na política. Então, deixe-me te explicar. Desde muito cedo, eu sempre tive interesse por política. Meu pai foi uma pessoa que teve uma certa atividade política, não política partidária, mas ele era uma pessoa muito consciente, nunca foi candidato a nada também, mas nós discutíamos em casa política, discutíamos economia. Eu sou filho de uma família eu tenho 7 irmãos, comigo éramos em 8, então eu sempre tive uma casa, vamos dizer assim, repleta de ideias e de livros, né? E nós sempre discutimos muito as questões brasileiras durante toda a minha vida. Posteriormente a isso, eu comecei a minha vida aqui em Curitiba dando aula particular de matemática. Depois cursei ciências econômicas e fui dar aula particular em cursinhos preparatórios para o vestibular. O tempo passou, eu encontrei colegas professores, junto fundamos o curso Positivo, que se desenvolveu muito. Eu fui presidente desse grupo por 40 anos e nesses 40 anos nunca fui candidato a nada, mas sempre acompanhando a política. E, finalmente, agora que eu deixei o grupo, passei para os meus filhos e me senti livre, com energia, com tempo, resolvi, por amor a esse país, pelos problemas todos que nós estamos vivendo, pela Lava Jato, que colocou o país do avesso e fez um apelo muito grande à nossa cidadania, na medida que mostrou claramente esse conluio entre empresários corruptos e políticos igualmente corruptos, não é? Que infelicitam a vida do nosso país. E estabeleceu-se um divórcio enorme entre o que pensa a sociedade e entre o que fazem os políticos lá em Brasília. E eu, como sou um democrata, entendi o seguinte: olha, está na hora de fazer alguma coisa por esse país. É um país claramente que está passando por um processo como se fosse uma pessoa, eu diria que ele está com um processo infeccioso grave. E quando uma pessoa está doente, você mais do que nunca tem que cuidar dessa pessoa e não virar as costas para essa pessoa. Principalmente se essa pessoa for um ente querido seu. E o Brasil é um ente querido meu. Aqui eu tenho a minha identidade cultural, aqui eu tenho os meus filhos, aqui eu tenho os meus amigos, aqui eu tenho a minha história. Então eu amo muito esse país. E nós temos uma chance única agora, no próximo dia 7 de outubro, de trocar, se quisermos, 513 deputados, 54 senadores, o presidente da República, o governador do estado. Nós podemos mudar o Brasil mudando as pessoas. Outra coisa que eu queria dizer a todos é que não existe na história da humanidade nenhum país que não tenha governo. Não existe em toda a geografia terrestre um país que não tenha governo. E não existe governo sem políticos, de alguma forma.
não é? Então, o nome polis, que vocês têm, vem lá do grego, né? Que era, no fundo, os negócios da cidade, né? E o político vem dessa palavra. Eu quero dizer o seguinte, a diferença entre os países não está no fato de que alguns têm governo e outros não têm governo, uns têm político, outros não têm político. Não, todos têm político, todos têm governo. A diferença está na sabedoria da população em exercer sua cidadania e escolher bons políticos. Mas, para isso, ela tem que ter opção. Eu quero ser uma opção de restaurar o encantamento com a política. Eu quero ser uma opção para que os nossos jovens passem a ter os nossos políticos como exemplo e não como um flagelo, como acontece hoje. Professor Eurovisto, nós, como Polis Desperta, temos como objetivo, com essa entrevista e também com outras entrevistas que nós estamos fazendo com candidatos aos parlamentos, levar informação à população, porque nós entendemos que existe muito foco para os candidatos à presidência da República e também muito foco no Poder Executivo. E devemos informar a população a respeito da relevância, da importância dos senadores e também dos deputados federais, também os deputados estaduais, porque dessa forma pode-se retirar um tanto da responsabilidade da carga que tentam colocar sobre o Poder Executivo. Professor, nós gostaríamos também de conversar e de saber do senhor a respeito de como o senhor pretende se manter próximos das pessoas, uma vez eleito, porque ouvimos de que os candidatos muitas vezes estão muito próximos, mas, quando eleitos, eles passam a ter uma distância da população. O senhor já pensou a respeito disso? Pensei sim, Davi. Penso muito sobre isso. Deixe-me dizer a todas as pessoas que nos ouvem e que nos veem. Primeiro, eu queria falar sobre a importância do Senado e sobre a importância do Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados e no Senado nós temos 81 senadores. É importante a gente lembrar que a democracia se funda na ideia da divisão dos poderes. Antes da democracia, nós tínhamos o poder absoluto, o rei, ou o imperador, ou o ditador, ou quem quer que seja, num regime que não é democrático, tinha em suas mãos a totalidade do poder. Com a Revolução Inglesa e posteriormente com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, não é? Nós tivemos a divisão dos poderes. O poder legislativo, que faz as leis segundo as quais uma nação é estruturada e segundo a qual ela vive. O poder executivo, que é constituído pelo presidente da República, os seus ministros, que cuidam das coisas práticas da nação, que cuidam da saúde, que cuidam da segurança, que cuidam da infraestrutura, não é? E etc. E o poder judiciário, que é composto pelo Supremo Tribunal Federal e por toda a estrutura de justiça que nós temos das mais diversas instâncias até os juízes federais, não é? De primeira instância. Pois bem, cabe a cada um desses poderes um papel importante e é isso que assegura o direito da cidadania. Porque ninguém tem o poder total, é que é possível a liberdade do cidadão. Veja o que acontece em qualquer ditadura. O poder executivo ou corrompe ou fecha, não é? o Congresso Nacional e nomeia para o Poder Judiciário pessoas que, na verdade, vão fazer o que eles querem. É o que acontece claramente hoje na Venezuela, não é? E em todo país de ditadura, em todo país que não respeita a liberdade, que abandonam a lógica e se apaixonam pela ideologia, olhe para o século passado, veja todos os regimes que foram baseados em ideologias, como é que eles acabaram? Eles acabaram sempre e necessariamente em ditadura, em supressão da liberdade religiosa, supressão da liberdade política, da liberdade de empreender, de fazer escolhas. O que ocorre na ideologia? É um projeto de poder que dizem querer o bem do povo, mas, na verdade, eles querem pensar pelo povo e não querem que o povo pense. A liberdade só é possível havendo a divisão dos poderes. Sim. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Você me pergunta, num segundo momento, como, estando lá no Senado, eu não perderei o contato com os eleitores, com a população. Isso é uma coisa, Davi, que eu terei o maior cuidado.
E essa campanha tem me dado uma lição sobre isso fantástica. Eu tenho viajado o Paraná inteiro, tenho conversado com pessoas das mais simples, as mais humildes, até as mais sofisticadas do ponto de vista intelectual, que fazem perguntas sérias, que colocam dúvidas, e isso tem sido de uma riqueza enorme. Sim. Primeiro, porque você sabe realmente quais são os problemas reais do país. Segundo, porque você recebe sugestões importantíssimas. Terceiro, eu queria dizer o seguinte: lá atrás, no tempo de Leonardo da Vinci, quem soubesse 7 disciplinas, o trívio e o quadrívio, sabia tudo que tinha para se conhecer naquele tempo. Era aritmética, astronomia, filosofia, retórica, dialética e acabou. Nos dias de hoje, as universidades já registram mais de 8.000 disciplinas. Então, hoje, a humildade intelectual é uma coisa que se impõe, é obrigatória. Todos nós somos ignorantes. É só escolher o tema. Né? Estamos aqui conversando sobre política, daqui a pouco vem alguém querer falar sobre microbiologia ou sobre transistor, pronto, né? Estamos nós perdidos. É isso mesmo. Então, um congressista que vai fazer as leis que regulam esse país, que vai fazer as reformas que nós precisamos, e eu gostaria de falar depois sobre essas reformas, Claro. precisa muito conversar com todos os setores da sociedade. E eu farei isso muito tempo. Metade do meu tempo eu quero ouvir, e só a outra metade que eu vou usar uma parte para pensar e uma parte para falar. Muito bom saber disso. Há pouco, nós executamos atividades com um grupo de 150 aproximado de crianças de 9 a 11 anos. Desse grupo, depois de quase 3 meses de trabalho, nós conseguimos extrair um grupo de políticos, de líderes. Tiveram um prefeito, uma vice-prefeita e 7 vereadores, sempre baseado nos princípios da vida, da liberdade, da democracia, através de chapas, onde eles tiveram responsabilidades e também tiveram que tomar posse. E a posse foi no domingo, agora último, traz muita esperança para todos nós. Nesse ponto, nós vimos o quanto é importante a educação. Sabendo da sua origem, nós gostaríamos de saber as suas propostas para a educação e como nós poderíamos reformar o país nesse sentido. Então, olha, Davi, por ter dedicado a minha vida toda à educação, por ter sido professor muitos anos, por ter fundado várias escolas, por ter fundado a Universidade Positivo, por ter sido reitor por 10 anos e ter passado a minha vida toda trabalhando com educação, talvez o que eu vá falar sobre educação seja muito diferente do que falam os políticos tradicionais. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: a educação ocorre na escola, é nos olhos do professor que se encontra com os olhos do aluno, é ali que se dá a educação. Não é nos gabinetes dos senadores, nem do presidente da República, nem do governador, nem de lugar nenhum. É lá na escola que o milagre acontece. E aí, qual é a ação que os políticos podem ter sobre a educação? A ação que o político pode ter é ter uma diretriz geral para a educação no nosso país, que não deverá ser muito diferente do que acontece em tantos outros países, como a Alemanha, como a Inglaterra, como um modelo de educação é mais ou menos universal hoje. Essa escola poderá ser de meio período, de período integral, não é? Mas, sobretudo, a gente tem que ter em conta um problema muito sério que acontece no nosso país. Nosso problema não é tanto de legislação. Nosso problema na educação, sobretudo com as crianças, é de educação, na educação básica, é um problema de gestão. Veja, Davi, o que acontece? As escolas privadas atendem 20% das crianças e 80% estão na escola pública. O que nós gastamos com as crianças na escola pública não é pouco, é bastante razoável. E a nossa qualidade, todo mundo sabe, fica muito a desejar. E a educação básica, se não funcionar bem, o próprio nome já diz, ela é a base. É sobre ela que se estrutura o restante da formação. Sim. O ensino médio, o ensino superior, o ensino de profissões, a pós-graduação, a pesquisa. Se você tiver uma base deficitária, toda a linha vai se complicar. Pois bem, qual uma medida de gestão que atrapalha muito a educação básica? A forma como as escolas públicas são administradas. Davi, um diretor da escola pública não tem autonomia alguma. Deixa eu te fazer uma comparação. Você imagina que tivéssemos
Um banco, por exemplo, vamos pegar um banco, com 100 agências, um Itaú da vida aí, e que você desse a todos os funcionários estabilidade no emprego, ninguém pode ser demitido, e que você dissesse assim, olha, o gerente de cada agência, quem vai escolher são os próprios funcionários da agência. E ele vai ficar gerente 2 anos, depois ele volta a ser funcionário e outro funcionário vai ser o chefe dele e vai ser o gerente dele. E tem mais, esse gerente não pode demitir ninguém, não pode premiar ninguém, não pode punir ninguém, porque desigualdades não são uma coisa bem vista. Você sabe o que aconteceria com esse banco? Ele iria à falência em pouquíssimo tempo. Mas é exatamente assim que a escola de educação básica no Brasil é administrada. E os nossos políticos têm medo de enfrentar as corporações, os sindicatos de professores. Se um diretor pudesse, na nossa escola, mandar consertar o encanamento quando quebra, tivesse uma verba para isso, tivesse autonomia para isso, mas o diretor da escola tem que empoderar esse diretor. Hoje ele não tem poder nenhum. E não é um poder complicado, não, é o poder de mandar consertar o banheiro sem pedir autorização para ninguém, trocar um vidro quebrado, atuar sobre a qualidade da merenda, premiar o melhor professor, punir o mau professor, decidir que ele não quer mais determinado professor e que ele quer um outro com uma especialidade melhor. Se essa simples medida fosse tomada, haveria uma revolução na qualidade da nossa educação brutal. E as escolas públicas teriam a mesma qualidade que as escolas particulares. Então, esse é o primeiro ponto. O nosso problema de educação é de gestão. E a educação básica não está na mão do governo federal, ela está na mão do governo estadual e dos municipais. As comunidades vão ter que se envolver para que essa revolução seja feita. O que a gente pode é aconselhar um governador, aconselhar um prefeito, dar uma consultoria, mas a comunidade, as famílias têm que se reunir e empoderar o diretor das escolas. Esse é o único caminho para melhorar a nossa educação básica. Fazer mais leis não vai resolver nada. Foco no envolvimento familiar com as escolas. Extremamente importante. Isso precisa acontecer. Nós, do Polis Despertas, nos inspiramos na história de William Wilberforce, que foi um inglês que, ao final de 1800, conquistou, através do Ministério da Política, depois de quase 3 décadas de trabalho, a abolição da escravatura no Império Britânico. Lá, ele beneficiou milhares de pessoas, mesmo sendo um inglês, aristocrata, branco, e não estava sozinho, estava junto com um grupo de pessoas que o auxiliou nessa caminhada. Quando nós soubemos da história inspiradora desse homem, nós pensamos na nossa realidade. Se ele, naquela época, vivia num ambiente muito mais hostil e difícil para a transformação, onde a escravatura tinha fundamentos legais, tradicionais, econômicos, nós pensamos, nós podemos também fazer uma transformação, trabalhando em conjunto. Em 2016, depois de muita luta e manifestação em relação às 10 medidas de combate à corrupção, nós soubemos que o Congresso não acolheu essa iniciativa popular. E, atualmente, existe as 70 medidas de combate à corrupção proposta juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, a Transparência Internacional, junto com o Ministério Público Federal. E existe a possibilidade dos candidatos aos parlamentos expressarem apoio a essas medidas. Nós gostaríamos de saber como o senhor vê essas medidas e qual a sua posição em relação a elas. Muito bem. Olha, quero dizer que eu fui talvez, se não o primeiro, um dos primeiros a apoiar essas medidas. Já fiz o cadastro, já fiz o vídeo que pedem, já cumpri todo o ritual. A principal bandeira que eu acho que nós temos que ter no nosso país é exatamente essa, o combate à corrupção. Não é possível você administrar uma empresa ou qualquer atividade humana aonde não exista o valor básico da honestidade. Aonde as pessoas mentem, aonde as pessoas se corrompem, aonde as pessoas falseiam e enganam, nada pode dar certo. Nada pode dar certo. Nem uma empresa particular, nem uma família, e muito menos uma organização política, seja ela municipal, estadual ou federal. A corrupção é o pior de todos os males. Ela é absolutamente criminosa. Um dinheiro que é retirado do dinheiro dos impostos, Davi,
é uma criança que não vai ter atendimento escolar coerente, é uma merenda que vai faltar para um mais necessitado, é o atendimento médico para alguém que tanto precisa, que vai ficar pior do que poderia ser se tivesse aquele recurso. Então, é um mal terrível. A corrupção precisa ser combatida com medidas muito severas. Eu acho que 70 medidas é uma boa proposta. Eu conheço a história, sei que especialistas do mundo inteiro ajudaram a elaborar essas medidas. Sim. Apoio totalmente, mas provavelmente no Senado isso vai sofrer modificações, na Câmara dos Deputados, mas o importante é que existam essas medidas. Eu fui um dos signatários quando fizeram as 10 medidas contra a corrupção, que foi até o Senado, e que no Senado chegou lá com uma emenda popular, com milhões de assinaturas, não é mesmo? Sim. A minha assinatura estava lá. A minha também. Como cidadão, a sua também. E daí o que nós vimos? Nós vimos um triste espetáculo de um Senado onde tinham muitas figuras lá que estavam sendo processadas pela Lava Jato. Isso. E tivemos um relator que a gente não pode esquecer, que foi um paranaense, foi o senador Roberto Requião, que agora é candidato novamente ao Senado, quer se reeleger, não é? E que fez a transformação daquelas medidas no seu oposto. Qual era o oposto? O oposto das 10 medidas contra a corrupção foi a lei que ele acabou propondo de combate ao abuso de autoridade. Sim. O que era a lei, ou a proposta de lei de limitar a autoridade de promotores, juízes e tudo mais? Era mais uma maneira de dar espaço para a corrupção. Mais uma maneira, o oposto das 10 medidas contra a corrupção foram aquelas medidas de combate ao abuso de autoridade. Nunca houve problema no Brasil de abuso de autoridade. Isso é um detalhe e que pode ser resolvido muito mais facilmente. E sempre houve problema de corrupção. E é incrível que essa pessoa e essas pessoas que estivessem lá fizessem essa inversão. Essa distância entre o que os políticos pensam e o que a sociedade quer é algo que precisa ser combatido. Aí, só um meio, é o voto. Nós temos que, de alguma forma, ter pessoas que interpretem o que a sociedade quer e que façam o que a sociedade quer. E, claramente, a sociedade não quer corrupção, não é? Então, isso é uma coisa que eu apoio totalmente. Agora, não é o único ponto. Nós temos outras reformas importantíssimas a serem feitas, além dessa, como a reforma da Previdência, que eu poderia me aprofundar nisso se nós tivermos tempo, a reforma política, que é outra questão muito séria, a reforma tributária, que é uma questão também muito séria, e a própria reforma do judiciário, porque justiça que demora muito não é justiça, é injustiça. Nós vemos o Estado brasileiro realmente carente de reformas. Estamos engessados com a burocracia, também sobrecarregados com a tributação e precisando de novas ideias e, sobretudo, coragem para encarar essa nova realidade que necessita ser modificada. Eureuvisto, quais são as suas ideias, suas propostas para transformar isso? Então, Davi, vamos colocar assim. Problemas no nosso país é o que não falta. Agora, existem alguns pontos que são prioridades, que eu acho que nós temos que eleger. Esses pontos fundamentais, depois de consertados, eles vão começar a dar uma nova cara a esse país, vão começar a dar um novo clima nesse país. E esse novo clima vai ter consequências na economia, na geração de empregos, na própria mentalidade do brasileiro, na própria cultura brasileira, que também precisa ser alterada. Olha, nós temos um problema que é seríssimo, que é o da Previdência Social. E você pode ver que em todos esses problemas que são sérios do ponto de vista econômico, estão embutidos neles desvios éticos, desvios morais também. Eu quero te mostrar isso. A nossa Previdência é escandalosa. Nós temos 2 tipos de Previdência. Uma Previdência para o setor público e uma Previdência para o setor privado. Isso mesmo. Davi, nós somos 104 milhões de pessoas na PEA, na população economicamente ativa. Não é? Porque o resto são crianças ou são já muito idosos que não trabalham. Desses 104 milhões que trabalham, nós temos 13 milhões que trabalham no setor público. Quando eu digo setor público, eu quero dizer prefeituras, estados e na federação. E 91 milhões
de brasileiros que trabalham no setor privado. Quem trabalha no setor privado recolhe INSS e vai se aposentar com uma média aí de R$ 1.500 a R$ 2.000, na média. Sendo que a aposentadoria máxima seria alguma coisa como R$ 5.000, que quase ninguém atinge, é quase que impossível. Eu recolhi pelo teto máximo a minha vida toda como empresário, 40 anos, e a minha aposentadoria é de 2.000 e poucos também. Né? E diminui com o tempo. Não necessariamente, bom, se ela não for corrigida, acaba diminuindo, né? Isso. Muito bem. Agora veja você o seguinte, se eu fosse eleito governador do estado e ficasse lá 3 meses, eu teria uma aposentadoria de R$ 35.000 para o resto da minha vida, pelo simples fato de ter sido governador do estado. Se eu for eleito senador, vão querer me dar uma aposentadoria especial também, deputado federal também. E funcionários públicos, de um modo geral, se aposentam com o salário integral. O que justifica que um ascensorista do Congresso vá se aposentar com R$ 10.000 por mês e que um ascensorista de um prédio qualquer se aposenta com 1.200? Então, são privilégios previstos em lei, desigualdades previstas em lei. Isso não cheira república, isso cheira feudalismo, isso cheira Idade Média, sabe? Idade das Trevas. Isso é lei. Você falava ainda há pouco na questão do escravagismo e das mudanças que houveram. Sim. Uma grande inspiração para que nós mudemos esses privilégios que tem hoje. Hoje a sociedade brasileira é claramente dividida em 2 categorias no que diz respeito à aposentadoria. Aqueles que têm aposentadorias especiais e aqueles que só podem se aposentar com a aposentadoria da classe inferior, né? Que são os comandados pelas nossas autoridades. Isso é uma ideia que não combina com república. Isso não existe no resto do mundo, isso é só aqui. E nós temos que acabar com isso, acabar com esse privilégio. Então, a reforma da Previdência também é importante, porque hoje, graças a esses abusos, nós já temos um déficit de cerca de 400 bilhões por ano, quando se junta municípios, estados, federação e mais o setor privado, que também é deficitário. Tudo isso junto dá um déficit de 400 bilhões por ano. Isso é inviável, isso quebra o país. Então, o próximo governo necessariamente vai ter que fazer a reforma da Previdência por uma questão matemática. Nós vamos ter que respeitar os direitos adquiridos, claro, mas daqui para frente nós vamos ter que ter uma aposentadoria única para todos os brasileiros. E não será de 35 mil, por óbvio, porque não tem recurso para isso. Será muito menor. A reforma do Judiciário. Deixe-me falar para você um pouquinho sobre a Justiça. Hoje, há um desvio do poder legislativo que, ao invés de trabalhar profundamente com as leis e enfrentar questões severas que acontecem, se omite e fica preocupado em pedir diretoria financeira dos Correios ou coisa que o valha e fica fazendo política menor, política de despachante e não de legislador. Por conta disso, o Supremo acaba tendo um ativismo legislativo que não deveria ter. Esse ativismo do Supremo vai desaparecer quando nós tivermos um Congresso capaz de fazer leis claras, enxutas e precisas. Olha essa questão de ter um recurso, mais um recurso, mais um recurso. Isso é uma coisa que precisa acabar, não é? E aí o Supremo resolveu interpretar, porque o Congresso não se manifesta, que quem fosse condenado em segunda instância teria que começar a cumprir a pena. A tal da presunção da inocência, que não é que com um Maluf ficou demandando 30 anos e nunca foi punido. Quando chegou a ser condenado pelo Supremo, teve que ir para casa porque já estava muito velhinho e tal e coisa. Então é claro que nós temos que fazer uma reforma na Constituição, uma PEC, um projeto de emenda constitucional, dizendo com todas as letras, quem for condenado em segunda instância começa a cumprir pena. Aí não tem interpretação de Lewandowski, não tem interpretação de ninguém, entendeu? Daí é a lei, pura e clara. Mas a culpa disso é do Congresso. O Congresso tem que atuar para colocar o Supremo no seu devido papel, que é de interpretar e não de legislar. Hoje ele está legislando por conta da inoperância dos nossos congressistas. Justiça que tarda é injustiça. Então nós vamos ter que mexer nisso, com certeza. Então, Previdência, Justiça, tributos. Deixe-me falar um pouco sobre tributos. Sim. Olha, nós pagamos muito tributo, muito tributo.
Às vezes eu converso com pessoas mais simples que dizem assim, mas eu sou isento de imposto de renda, eu não pago imposto. Né? A pessoa não tem consciência, Davi, de que uma criança, quando compra uma bala, está pagando imposto. É mesmo. E quando você acende a luz, você está pagando imposto. Põe gasolina no carro, está pagando imposto. Nós tributamos o consumo, o que é uma coisa burra. E nós temos tributos em profusão. Deixa-me dizer bem claro o que é tributo. Tributo é tudo aquilo que um cidadão é obrigado a pagar. Então, os impostos são um tipo de tributo. Mas tem as taxas, tem as contribuições, né? Tem um monte de coisa que você tem que pagar, como IPVA, isso, aquilo, aquele outro. Se você juntar tudo isso, até empréstimo compulsório, se for compulsório, é tributo. Se você juntar tudo isso, é uma coisa irracional, uma coxa de retalho que foi sendo construída de acordo com as conveniências do momento pelos políticos e não tem um planejamento mais geral e racional. São cerca de 80 tributos. Isso cria um emaranhado, uma dificuldade infernal para recolher para as empresas. E nós acabamos trabalhando mais de 4 meses por ano só para pagar imposto, só para sustentar mordomias, para sustentar aposentadorias especiais, para sustentar mais de 100 mil cargos nomeados ao bel prazer de políticos, cargos de confiança. O Palácio do Planalto tem 3.000 e poucos funcionários, a Casa Branca tem 300. O Trump é pobre, ele tem que fazer economia, nós não precisamos fazer economia. Então, é claro que temos que fazer uma reforma tributária, simplificar tudo isso. Não acredito que vai diminuir o volume, mas dá para simplificar bastante. Sim. Ficar mais fácil para todo mundo e mais justo. Não tributar consumo, tributar mais lucro. Esse é um viés importante. Agora, você sabe onde é que está a imoralidade disso? Hoje tem muito político fazendo política com dinheiro público. Deixa-me explicar isso. O ano passado, nós recolhemos 2 trilhões e 230 bilhões em impostos. A União, Brasília, ficou com 57% disso. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, ficou com 25% disso. E os 5.600 e poucos municípios que nós temos, ficou só com 18%. Esse sistema cria uma situação que o prefeito tem que andar de pires na mão, pedindo, me manda um pouco de verba discricionária, me manda emenda impositiva do parlamentar. O que acontece com isso? Ele vira um servo na mão dos políticos de Brasília. Ele vira uma marionete que os políticos controlam segundo o seu bel prazer. Se eu vou dar dinheiro ou se eu não vou dar dinheiro. Sim. Isso é escandaloso. Isso perpetua pessoas no poder. Isso tinha que acabar. Nós tínhamos que ter uma regra clara. O que é do município, o que é do Estado, o que é da União. E não tem que um ficar dependendo do outro, senão você não vai ter uma federação nunca. Sim. Então, esse é um aspecto moral que existe na reforma tributária que pouca gente enxerga. Então, falei da reforma tributária, da Previdência, da tributária, do Judiciário e, por fim, a última que eu queria falar é da reforma política. Importantíssimo. Importantíssimo. Olha, hoje nós temos no Brasil 30 partidos e mais um monte de partidos esperando para ser aprovado. Sabe o que é isso, Davi? Não é um ataque de idealismo que tivemos, não. É um empreendedorismo político, entre aspas. É gente que está interessada em ser dono de um pequeno partido para ter acesso a fundo partidário, que é de bilhões também, e que é para ter acesso também a tempo de rádio e televisão que negociam. E o país se torna ingovernável. Claramente nós temos que ter cláusulas de barreiras e claramente nós temos que impedir o acesso a dinheiro e a tempo de televisão de partidos muito pequenos que não têm representatividade nacional. Não existe 30 ideologias, não existe 30 projetos de desenvolvimento do país. Existe um mais à esquerda, um mais à direita e um de centro. Não existe mais do que isso em nenhum lugar do mundo. Então não há por que ter tanto partido como nós temos aqui. Isso é um desvio, isso precisa ser feito. Uma outra coisa que eu detesto é a política enquanto profissão. Tem gente que fica sendo deputado e se reelegendo, e quando acaba o último mandato dele, ele resolve botar o filho para ocupar o mesmo lugar que ele estava. Isso é o fim da picada. Eu adoraria uma lei que deixasse bem claro que nenhum cidadão poderia ocupar a mesma função pública por mais de uma reeleição, assim como é para o presidente da República. Sim. O senhor quer ser deputado? Muito bem, vai ser deputado. Pode se reeleger uma única vez. E depois volte, venha trabalhar aqui, venha pagar imposto.
venha viver com as leis que você ajudou a fazer. Ou então venha se candidatar a outro cargo, mas deputado não mais, acabou. Por visto, estava mencionando a respeito da reforma política e também sobre o fundo partidário. Sabemos que existe também um fundo eleitoral, onde as campanhas são financiadas pelo dinheiro público, pelos tributos que as famílias entregam compulsoriamente ao Estado. Nesse ponto, qual é o seu entendimento? Os partidos devem ser mantidos pelo dinheiro público das famílias, as eleições também devem ser sustentadas por isso, e com relação ao tempo de campanha, nessa sua primeira experiência como candidato, é suficiente 45 dias? E também gostaria de esclarecer as pessoas que nos assistem, estamos chegando ao final da nossa entrevista e depois teremos as últimas considerações. Tá. Davi, deixa-me te explicar isso, ou responder isso da seguinte maneira. Vamos olhar como é que isso acontece em outros países. É sempre bom a gente não querer reinventar a roda. Se nós tivéssemos a reforma política da qual falávamos anteriormente e um número menor de partidos, o tempo não precisaria ser tão grande. Por quê? Você olha para os Estados Unidos, por exemplo, você tem os democratas e os republicanos. São os dois grandes partidos. O ano inteiro eles existem, eles têm um programa, eles têm diferenças. A população conhece esses programas, conhece esses projetos de nação. Os partidos devem refletir um conjunto de ideias que são um projeto de nação. Então, se você é por uma expansão maior do Estado, você vota no democrata, uma intervenção maior do Estado na economia. Se você é a favor de um Estado menor, você volta para republicano. Tem ideias que definem contornos que fica mais fácil de entender a política. O nosso país, com 30 partidos, a gente não consegue saber nem o nome deles. Então, um ano na televisão aqui não seria suficiente. É uma bagunça generalizada. E o pior de tudo, se você olhar os estatutos desse partido, um é cópia do outro. Então, realmente, antes de falar em eleições, em financiamento de campanha, em tempo de televisão, é preciso fazer a reforma política. Se nós tivéssemos 2 ou 3 partidos bem definidos, com programas claros, com propostas claras, com ideias que indicassem caminhos para o país, a população teria uma vida partidária, um engajamento. Você, por exemplo, na Polis, poderia se simpatizar mais, a Polis todos poderiam se simpatizar mais com o partido A, e daí iriam votar mais nas ideias daquele partido. Não é? O partido se encarregaria de ter um cuidado maior com os candidatos. Não é? E aí eu estou falando de política feita com ideal, de política feita pensando em servir a nação. E não política como é feita no nosso país hoje, que infelizmente é para se servir da nação. Isso é muito triste. Sim. Feita essa reforma política, que é essencial, sem isso não dá para organizar mais nada. Aí eu sou partidário do financiamento com dinheiro público. Eu não gosto da ideia de empresas darem dinheiro para partidos, porque no meu ponto de vista esse é o começo da corrupção. É aí que começa. O candidato se acostuma mal, ele se vale na campanha, ele já põe algum no bolso e depois ele continua pedindo para a próxima campanha até quando ele não vai ser candidato. Então eu acho que essa proibição de empresas doarem para partidos é fantástica e deve continuar. Por isso eu defendo que haja um financiamento público para as campanhas, mas com um número reduzido de partidos e, consequentemente, o número não precisaria ser de bilhões, mas de alguns poucos milhões já resolveriam. Seria muito bom, daria uma independência aos políticos que também não ficariam devendo favor aos empresários. Eu acho que seria legítimo, seria muito bom, mas sem a reforma política... E daí o tempo de televisão poderia ser 1 mês, sim, porque seria suficiente, porque você já conheceria, quando o cara viesse apresentar como candidato do partido A, você já saberia antes o que os candidatos daquele partido pensam. Ele ia dar no máximo as características dele, como ele pretende fazer, coisa que vale, mas o conjunto básico de ideias, a visão de mundo, a visão de evolução do país, você já saberia antes das eleições. Não é? Nós vamos chegar agora ao momento final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor nos contasse qual é o nome que estará nas urnas, qual é o seu nome que estará nas urnas, também seu número e seu último final para os nossos telespectadores. Tá bom. Ainda bem que você me lembrou. Eu estava esquecendo de pedir o voto.
Estamos em campanha. Dia 7 de outubro vamos ter eleições, gente. Meu nome é Oriovisto Guimarães, um nome difícil, mas o número é muito fácil, é 191, candidato a senador do Paraná. 191. Se vocês esquecerem, lembre do número da polícia, que é 190, soma mais um, que sou eu, daí dá 191. Tá? Então, esse é meu número, eu peço o voto de cada um de vocês e quero me despedir de todos fazendo um apelo. O apelo que eu faço é o seguinte: não abandone o Brasil. Não existe para onde nós irmos. Nós somos 208 milhões de habitantes. Nossos filhos estão aqui, nossas histórias estão aqui, nossa identidade cultural está aqui e nós precisamos tomar muito cuidado com esse efeito colateral que houve por conta da imprensa, que teve essa bênção. A Operação Lava Jato foi uma bênção, foi uma coisa maravilhosa. Eu, se dependesse de mim, eu mandava fazer uma estátua para o Sérgio Moro já. É muito cedo, porque ele ainda vai nos dar muita alegria. Vamos deixar para depois que ele morrer, a gente faz a estátua. Né? Daqui a 50 anos, se Deus quiser, ou mais até, que ele viva muito. Mas o efeito colateral é que a gente só assiste televisão e vê políticos sendo presos, empresários sendo presos, e dá a impressão que no país só tem gente desonesta. Gente, eu quero dizer que isso não é verdade. Para cada pessoa desonesta que é presa, tem milhões de pessoas. Nós somos 208 milhões de pessoas, onde 99% é gente honesta, gente boa, que levanta, que trabalha, que se interessa pelo país. O que nós temos que fazer é não desistir do Brasil. É cuidar do Brasil mais do que nunca, porque ele é a nossa casa. E votar conscientemente, multiplicar as ideias com as pessoas mais simples, é fazer a melhor política que se pode fazer. Né? Ter esse senso comunitário, isso é muito importante. Então eu peço o seu voto, mas peço sobretudo que você não esqueça do nosso país, que não vire as costas para a política. Muito obrigado e até a próxima. Professor Oriovisto, uma alegria entrevistá-lo, estar aqui conosco. Nós agradecemos a sua participação em mais esse Gente Desperta. Você que nos assiste, nós concluímos mais esse ciclo, hoje com um candidato ao Senado, e nos encontramos num próximo momento. Muito obrigado pela sua participação e acesse o nosso site, polisdesperta.com.br, conheça a nossa página no Facebook, /Polisdesperta, e essa entrevista também estará disponível no YouTube. Muito obrigado. Obrigado a vocês.